dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz, vinda da parte do nosso Deus e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, possa crescer e abundar em nossas vidas, de forma que nós cheguemos ao pleno conhecimento de Deus, o conhecimento que salva, o conhecimento que liberta. Meus amados, vamos dar continuidade à nossa lição bíblica diária. Lembrando que essa semana estamos estudando o tema fracasso versus riqueza, né? Fazendo ali uma alusão sobre o fracasso da carne, o fracasso da crença na tradição, nos costumes, né? E a riqueza da fé, da graça do homem que tem fé em Cristo, né? Pois bem, então ontem, na terça-feira, nós vimos, por exemplo, quando Paulo disse, referindo-se aos religiosos, o professo povo de Deus, né? Os judeus, os israelitas, né? Ele disse: alguns ramos foram cortados da comunhão com a oliveira, porque não tinham fé e não viviam em plena obediência. E diz: e vocês, gentios, né, que eram de oliveira brava, foram enxertados, né, entre os outros, e agora participa da seiva, né, a seiva que vem da raiz. Uma referência ao Espírito de Cristo, né, que é o que ele está citando aqui. Também vimos quando Paulo disse: olha, gentil, então a partir de agora você não se glorie contra esses ramos que foram cortados, né? Não se ache superior agora ao judeu, como se o gentil, né, cometesse o mesmo erro que o judeu cometeu. Se vangloriar e achar superior aos outros, né? Se você fizer, diz Paulo, saiba que não é você quem sustenta, né, a árvore, a oliveira, é a raiz, né? Quem sustenta não é você quem sustenta o pé de oliveira, né? Mas é a raiz que sustenta você, disse Paulo, né? E hoje, na pergunta 7, seguindo aí nesse mesmo raciocínio, Paulo continua a dar explicação, né, relacionado ao comportamento do gentil que se converteu a Cristo, que tem fé em Cristo e passou a obedecer a lei espiritual de Deus, diferentemente do judeu, né, que confiava apenas no seu DNA, vivendo de tradições e costumes e não observando a palavra espiritual de Deus. Então, Romanos 11, 19, nós vamos responder aqui a pergunta 7, né, que diz assim: que pergunta deveriam fazer os gentios diante do ensino de Paulo? Paulo diz: então você dirá, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado. Então, olha só, tem duas formas do homem dizer isso aqui. De o gentio dizer isso aqui. Ele pode dizer assim: os ramos foram cortados, como quem diz, o judeu foi cortado da oliveira que representava o povo espiritual, cheio do Espírito Santo de Deus, porque a oliveira é aquela que produz o azeite, e o azeite é um tipo claro, na tipologia, representa aquele que produz o Espírito Santo, né? Que produz uma comunhão espiritual, por isso que ele está usando aqui oliveira, já que o que faltava na igreja, na religiosidade judaica presa à tradição, né, ao legalismo de uma letra morta, né, era justamente a unção do Espírito. O entendimento espiritual, o discernimento que só pode vir à mente do homem para ele compreender plenamente a mensagem que há na palavra de Deus, só é através da unção do Espírito. Não tem outra forma. Não é na faculdade. Eles confiavam muito, os judeus, né, nos seus professores, na sua cultura, né? Até hoje é assim. E Paulo deixa isso bem claro. Paulo, dando testemunho diante deles, mostrando a incoerência, diz: ei, eu sou
Um homem culto, preparado, foi educado aos pés de Gamaliel. Paulo faz questão de mostrar isso para eles, que eles não estão falando com um ignorante, alguém que conhece profundamente a cultura. E Paulo, com o conhecimento espiritual profundo de Cristo que ele tem, ele vai e coloca essa cultura no seu devido lugar. Paulo vai dizer claramente, na outra parte, que ele tinha essas coisas vinculadas à cultura e ao legalismo judaico, que não tinham discernimento espiritual, ele tinha isso como esterco, como escória, depende da versão bíblica, né? Porque diante do conhecimento de Cristo, ele não está dizendo que a cultura judaica é um esterco, que não vale nada. Não, ele está dizendo que diante da revelação espiritual que ele recebeu de Cristo, tudo aquilo que se ensinava dentro da religiosidade judaica era tão inferior a esse conhecimento espiritual que, se comparado, eles comparavam a esterco a escória. Né? É isso que ele está dizendo. Está fazendo uma comparação. Ele está elevando, está exaltando o conhecimento espiritual, o que ele chama de lei espiritual, o que ele chama de conhecimento em Cristo Jesus. É isso que ele está exaltando. O objetivo dele não é diminuir, não é menosprezar, não é dizer que aquilo não serve para nada. Não é isso. Paulo não está falando isso. Está exaltando o conhecimento que ele aprendeu de Cristo. Então, se o homem disser assim, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado, no sentido vanglorioso, de dizer assim, vocês foram rejeitados, e nós gentios fomos escolhidos, com ar de superioridade, com um espírito, está no mesmo erro dos judeus legalistas, dos judeus que não tinham fé, dos judeus religiosos, presos a religiosidades, cometendo o mesmo erro. Logo, também participarão da mesma condenação, do mesmo corte, também serão cortados para fora da oliveira, né? Agora, se o gentil diz assim, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado, dizendo isso com o espírito de humildade, mas porque o coração dele está repleto de gratidão, reconhecendo o tamanho da misericórdia de Deus, como que não merecia tamanha honra, né, em lugar do judeu, que era naturalmente mais favorável a isso. Quando ele diz com humildade, aí está certo. Ele não pode dizer com o mesmo espírito de prepotência, com o mesmo ar de superioridade, que fez com que os judeus caíssem e fossem cortados da oliveira verdadeira, né? Continuando, amados, vamos então para a 8ª pergunta, quando nós temos aqui o seguinte questionamento. Por que os judeus foram cortados? Essa é a primeira pergunta. A segunda, por causa da lei ou por causa da fé? O que as escolhas e as ações dos judeus, né, os levaram a escolher serem cortados da oliveira, né, dessa oliveira que ele está citando aqui como uma figura de linguagem, da convivência espiritual, dos ares celestiais, né, do poder de Deus, né? Viver na espiritualidade da fé em Deus. Romanos 11:20 diz assim, está certo? Está certo o quê? O que Paulo acabou de dizer. Se você disser, os ramos foram cortados para que eu fosse enxertado, Paulo diz, está certo. O que você está dizendo está certo. Eles, porém, os judeus, foram cortados devido à incredulidade. E você permanece pela fé. Não se orgulhe, mas tema. Aquilo que eu acabei de dizer, né, no comentário da pergunta anterior. Tudo depende como é que você vai enxergar isso, como é que você vai testemunhar disso, como é que você vai abrir a boca e falar disso. É com espírito de humildade e gratidão ou com espírito de vanglória por uma religiosidade cega, se sentindo superior, como se estivesse com espírito de competição com o mundo, eu sou melhor, eu sou superior do que... Não. Isso foi o que levou à grande queda do povo de Deus em várias épocas. E é o que está acontecendo hoje. A igreja, a professa igreja de Cristo hoje, está
aquelas que, toda e qualquer pessoa que pensam assim, está também em queda. Não é povo de Deus. Ele só diz que é, mas ele não é de fato povo de Deus, se possui esse espírito, né? Esse espírito de orgulho, e não um espírito de temor. Então Paulo diz, olha, gentil, você está certo, se você está dizendo que o judeu foi cortado para que você fosse enxertado no lugar dele. Você está certo isso. Eles, porém, existe um motivo. O importante é você saber o que levou eles a serem cortados da oliveira. Isso é o mais importante. A motivação que os levou a ser cortado por suas escolhas, não pela vontade de Deus, foi por causa da sua incredulidade. Como assim incredulidade? Mas eles não tinham a Bíblia, não tinham as Escrituras. Era o único povo da terra que tinha as Escrituras e tinha um conhecimento. Os sacerdotes tinham a obrigação de repassar esse conhecimento ao povo e repassavam. Como é que eles eram incrédulos? Porque eles escutavam a palavra, mas não eram praticantes da palavra, eram só ouvintes. Era aquele tipo de ouvinte que escutava uma coisa pelo ouvido, entrava pelo um ouvido e saía pelo outro. Por isso que Paulo vai dizer aqui, no contexto anterior, nos capítulos anteriores, ele disse, olha, não sede meramente ouvintes da palavra ou da lei, né? Mas praticantes. Ele diz lá também, né? Ora, os que ouvem a lei, ou a palavra de Deus, né? Não são justos, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque isso, aqueles que praticam, estão dando testemunho verdadeiro de que têm fé. Ora, você só pratica o que a palavra manda se a palavra disser assim, diz para você assim, olha, não pise na grama. E aí, por temor a Deus, você não pisa na grama. E por você não pisar na grama, você está demonstrando que tem fé em Deus. Então, a obediência aos mandamentos de Deus é a maior prova de que você tem fé. Então, a pessoa diz assim, eu tenho muita fé em Deus, mas você não guarda a palavra de Deus, então você está enganado e se enganando. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quando ele diz ouvir, quer dizer dar ouvido. O que é dar ouvido à palavra de Deus? Praticar aquilo que você entendeu. Então, o judeu sabia tudo, decorado, o que a Torá dizia, mas ele praticava? Está lá escrito na Torá, ame ao próximo como a si mesmo. Aí Cristo contou uma parábola para mostrar, para revelar qual era o verdadeiro caráter prático do judeu lá de Jerusalém. Ele conta a parábola, por exemplo, dentre várias parábolas, mas ele conta a parábola do bom samaritano, por exemplo. Ele diz que primeiro desceu um sacerdote. O sacerdote era o mais alto grau de santidade, né, teoricamente falando, que deveria ter em Jerusalém. Aí não fez nada, viu o homem distante lá, né, mas não fez nada. O mandamento estava gritando desde o Antigo Testamento, ame o próximo como a ti mesmo. Esse mandamento não é dado no Novo Testamento, não, está no Velho. Não tem novidade nenhuma no Novo Testamento relacionada à verdade de guardar a lei. Tudo vem lá do Velho. O mandamento era claro. Na Torá estava claro, amar o próximo como a ti mesmo. Mas ele não obedeceu. Ignorou o próximo. E era um próximo mesmo? Era próximo. Quem estava deitado lá no chão, atacado, era um judeu da cidade dele. Um compatriota, alguém que estava com ele lá que ia no templo lá e tal, que ele conhecia talvez. Estava lá deitado no chão, ele passou ao largo, passou distante. Aí em seguida, quem foi que veio? Um levita. Ou seja, no grau de hierarquia religiosa ou de fé, ou de espiritualidade, era o segundo na linha. A segunda maior pessoa, né, que deveria ser mais santo em Israel era o levita, depois do sacerdote. Aquele que estava diante de Deus, frente a frente com Deus lá no santuário, depois dele era o levita. Os dois passaram ao lado. Aí quem foi que ajudou o judeu, o compatriota deles? O inimigo deles, dos três. Um samaritano a quem o judeu, o levita e o sacerdote julgavam imundo. Olha só. Então Cristo estava denunciando a incredulidade daquele povo. Estavam cheios de religiosidade, como a igreja de hoje, que no domingo à noite a mulher coloca um vestido caríssimo, alinhadíssimo, né?
vai lá na igreja, levanta a mão, fecha os olhos, chora, canta, a pessoa jura que aquilo é fé, né? A carne falando alto e as pessoas acham que aquilo é fé, né? Mas religiosidade, está cheio de incredulidade, porque qual é a prova? É que saindo dali não tem prática de fé. O que ele está fazendo na prática da fé? Está guardando os mandamentos de Deus? Está vivendo na igreja por comodidade, por interesses pessoais, interesses escusos, interesses mesquinhos, cobiçosos? Quais são os interesses? Só Deus sabe ler o coração de cada um para dizer o que é, né? Só sei que aquela igreja, que fazia igual a igreja de hoje, que estava lá no templo, né? Como os fariseus que oravam de pé na sinagoga, como diz Cristo, né? Pegavam as vestes e alongavam as franjas, para dizer, olha como aquela pessoa se veste decentemente, como ele é zeloso quanto à boa conduta, mas não era credulidade, né? E então Paulo deixou bem claro, né? Eles foram cortados por causa da incredulidade. Se vocês não quiserem ser cortados também, só tem uma forma de você não ser cortado. Tenha fé. Permaneça na fé. Então, se vocês não permanecem na fé, vocês também serão cortados. Deus não trocou os judeus pelos gentios, agora é os gentios, porque Deus ama só gentio agora e começou a odiar judeu. Nada disso. Nada disso. Então, Deus agora, né? Porque agora o gentio cristão, o evangélico, o gospel, né? O cristão de hoje, o evangélico, ele se acha superior a todo mundo. No mesmo erro, né? Em que caiu o judaísmo incrédulo, o judaísmo religioso, legalista, é o que os muitos, né, evangélicos de hoje estão vivendo. Vão ser cortados também, né? Vão ser cortados também se continuar assim. É preciso permanecer na fé.